Boa noite, pessoal. Hoje o nosso grupo vai falar sobre o papel do enfermeiro na reabilitação em saúde de idosos com diabetes. No Brasil, o desenvolvimento da reabilitação ocorreu no início dos anos 50 e ele foi motivado principalmente pela grave epidemia de poliomielite que acometeu o nosso país nessa ocasião. A reabilitação é um processo dinâmico de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que permite que indivíduos enfermos ou incapacitados eles atinjam seu maior nível possível de funcionamento físico, mental, espiritual, social e econômico, que tenham qualidade de vida, que vivam com dignidade, autoestima e independência e se sintam capazes como seres humanos produtivos. O paciente, ele é o elemento chave da equipe da reabilitação. Ele é o foco do esforço da equipe e ele é aquele que determina os resultados finais do processo. A equipe de reabilitação é composta por 2 segmentos que visam, entre outros, a recuperação física e a reintegração social do paciente. Ela é constituída por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e o assistente social. Também acompanham o processo de reabilitação os profissionais ortodontista e engenheiro de reabilitação, que são responsáveis pela confecção de órteses e equipamentos que visem auxiliar no posicionamento e atividade desses pacientes. A assistência de enfermagem na reabilitação tem como principais objetivos auxiliar o paciente a se tornar independente o máximo que puder, mediante os seus limites, claro, e promover e incentivar o autocuidado através de orientações e treinamento de situações. Diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível considerada um problema de saúde pública. É uma das 4 prioridades para a intervenção mundial. O diabetes mellitus, se não controlado, pode causar algumas complicações. Pode causar ataque cardíaco, acidente cerebrovascular, insuficiência renal, amputação de membros, perda de visão e danos neurológicos. Segundo estimativas da OMS, o número de pessoas diabéticas no mundo no ano de 2000 era de 117 milhões de pessoas, com perspectiva de alcançar 350 milhões até o ano de 2025. Estudos indicam que o diabetes mellitus acomete 18% da população idosa e que 50% dos indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 apresentam mais de 60 anos de idade. Ao ser acometido pela doença, esta população apresenta maior risco de morte prematura devido à sua associação com outras comorbidades e síndromes geriátricas. É imprescindível identificar o predomínio da doença nesta população e realizar investimentos em pesquisas que busquem determinar sua prevalência, seu diagnóstico oportuno e monitoramento de seus fatores de risco, para a promoção da saúde e prevenção das complicações e mortes prematuras, e para gerir os recursos e definir as prioridades das intervenções de saúde. A realização de consultas regulares no serviço de saúde é uma atividade essencial do acompanhamento de indivíduos diabéticos, pois estabelece o manejo do controle da doença, que permite reavaliar condições da saúde, como os níveis metabólicos, restabelecer estratégias de tratamento, motivar comportamentos saudáveis e de autocuidado, que deve ser compreendido como um ato realizado em seu próprio benefício. Ser-se saudável tendo diabetes não depende somente da realização correta do tratamento e do progresso dele, mas também da forma como o indivíduo lida com essa situação, como ele convive com essa situação, como ele reconhece as possibilidades e os limites, tem acesso à educação, à saúde, recebe apoio emocional, prático, material ou financeiro e o suporte familiar de pessoas próximas e instituições e entidades. De suma importância verificar os recursos disponíveis à pessoa diabética, selecionar os que possibilitam maior bem-estar, que gerem conexões ou interconexões e que se aproximam de seus hábitos e rotinas, para que possa aprender a conviver com a sua doença
e consiga definir novas metas e edificar novos caminhos para atingi-la. A educação em saúde tem um papel importante no tratamento do controle da diabetes, pois através dela é possível sensibilizar a adesão ao fármaco, promover mudanças comportamentais, orientar quanto à dieta, a prática de exercícios, a redução do estresse, dentre outros, e fazer com que o paciente se sinta seguro e enfrente melhor a sua enfermidade, adequando a sua vida às necessidades adivinhas do tratamento, de forma menos traumática possível. Devido à complexibilidade e à gravidade das complicações do quadro de diabetes em idosos, justifica-se, portanto, essa pesquisa demonstrando a importância da assistência e atenção dos enfermeiros na reabilitação do idoso com diabetes. O objetivo: identificar e ressaltar por intermédio de revisão de literatura qual é a importância do enfermeiro na reabilitação em saúde com idosos com diabetes. A metodologia trata-se de uma revisão literária de forma narrativa, questionando qual a importância do enfermeiro na reabilitação e saúde do idoso com diabetes. Nós tivemos buscas nos artigos da Cielo, da BVS e do Lilacs, com os seguintes critérios: enfermagem e reabilitação em saúde do idoso com diabetes mellitus. Usando os critérios de inclusão, artigos publicados em 2016 a 2021, que respondiam à pergunta norteadora, e os critérios de exclusão, artigos que foram publicados antes de 2016 e que não respondiam à pergunta norteadora. Os principais resultados obtidos na elaboração do trabalho se relacionam e associam-se com as informações de outros artigos que abordam o mesmo tema, porém de maneira distintas, com expressões diferentes e diversas finalidades. De acordo com os estudos de Alencar, o enfermeiro ele presta assistência de cuidados ao paciente idoso com diabetes mellitus de forma ativa e ele busca estabelecer o seu autocuidado, o compreendendo não somente como portador da doença, e sim como um ser que necessita ser cuidado e ser escutado. No entanto, a pesquisa de Farinha expõe que os profissionais da área da saúde consideram de maior relevância o ato de gerenciar o esquema terapêutico e cumprir com o objetivo principal, que é a obtenção dos níveis glicêmicos adequados e a redução de complicações em pacientes com diabetes mellitus, o que acarreta um déficit importante referente às atividades de autocuidado e aponta carência de intervenções por parte desses profissionais. Define que o enfermeiro é responsável por identificar fatores de riscos, morbidades de diabetes mellitus, avaliar e realizar exame físico de pele e dos pés dos pacientes, realizar ações de prevenção e controle da doença e transmitir o conhecimento sobre elas aos pacientes. Todavia, o artigo de Lima relata que ele demonstra possuir disposição para exercer o cuidado aos pacientes idosos com diabetes e se prontifica a atuar num contexto complexo que envolve o tratamento dessa doença, mas que há necessidade de realizar investimentos no seu processo de educação permanente, com foco em habilidade e competência ao efetuar a prestação de cuidados com o objetivo de melhorar o desempenho de seu trabalho em saúde e qualidade de vida do paciente idoso diabético. Os estudos de Markens afirmam que possui formação holística e presta um cuidado amplo e com amparo de reações emocionais ao desenvolvimento do autocuidado dos pacientes com diabetes, e que é um profissional que possui mais contato com o paciente e conhecimento de suas condições de saúde, o que se torna capaz de estabelecer relações de confiança e vínculo, permitindo ter o conhecimento de seus sentimentos e problemas.
Além disso, Cavalcante explica que é fundamental que a equipe de enfermagem faça uma análise ampla de contexto socioeconômico do paciente idoso para averiguar se ele necessita de suporte familiar para a execução dos cuidados clínicos, que deve ser realizado devido ao acontecimento da doença crônica, e que é necessário que ela promova um engajamento dos pacientes em atividades culturais e intelectuais, em ações que proporcionam um sentimento de realização, satisfação e bem-estar pessoal, por meio do desenvolvimento da autonomia e participação ativa no processo do cuidado. A pesquisa de Arruda e Silva esclarece que, por intermédio da realização do histórico de enfermagem, o enfermeiro pode definir a necessidade do paciente e prever metas e ações voltadas ao cuidado educativo, em conjunto com o mesmo e sua família, e que ele possui papel de educador que capacita a promover atividades de educação em saúde que propicia a prevenção de complicações do diabetes mellitus e a promoção de saúde, bem como o artigo de Torres e Cortes, que determina que os profissionais de saúde devem facilitar e apoiar os pacientes diabéticos no processo de autorreflexão por meio da utilização da prática educativa, com o objetivo de corresponsabilizar por meio de seus problemas de saúde, favorecer uma mudança positiva de seus comportamentos, emoções e ou atitudes. Portanto, proporcionar uma maior conscientização e compreensão das consequências de suas decisões. O enfermeiro, ele realiza uma prática sensível e multidisciplinar. Ele presta um cuidado integral e ele estabelece um vínculo terapêutico entre pacientes idosos com diabetes mellitus. Ele atua no acolhimento desses pacientes, facilitando a eles o acesso aos serviços de saúde. Já Marx, ele relata em seu artigo que os profissionais de saúde, os enfermeiros, eles têm grande importância na elaboração de estratégias e de intervenções educacionais mais efetivas, com a realização de atividades em grupos que apresentam um papel de fortalecimento entre vínculo entre paciente e profissional, que melhora em relação às condições clínicas em si do paciente. É de grande importância que os profissionais da saúde ele compreendem que a mudança do paciente em relação à adaptação demora um pouco. Porque tem alguns fatores que são relacionados. Quais são? O estilo de vida, a falta de apoio familiar, aspectos sociais, financeiros, culturais, além da dificuldade a se adaptar ao tratamento em si e aos planos terapêuticos que o enfermeiro estabelece. E qual que é a finalidade do enfermeiro? É de conseguir identificar precocemente seus riscos, os fatores de risco relacionados a esse aspecto e promover um planejamento terapêutico com o objetivo de alcançar os resultados desejáveis. Conclui-se que o enfermeiro presta cuidados aos pacientes idosos com diabetes mellitus, os auxiliando a realizar o autocuidado, identificando os fatores de risco e morbidades da doença que podem os afetar, realizando o exame físico da pele destes para prevenir lesões. Além disso, ele faz o processo de acolhimento desses pacientes para identificar suas necessidades e facilitar o acesso destes a serviços de saúde. E presta assistência a eles, atentando-se que sabem sobre a doença, as suas crenças e cultura e os cuidados que acreditam auxiliam na melhora do quadro em que se encontram. Uma das coisas nessa vida que a gente leva no caminho é o conhecimento. Esse conhecimento não tem preço. Pode ser pequeno, pode ser grande, não importa como seja. Não deixa de ser um conhecimento. Aprendemos muito
como aprendemos. Foi árduo, foi surrado, foi dolorido, mas eu deixo aqui o meu agradecimento. Agradecimento a cada um do meu grupo em particular, pela unidade que Deus abençoou a gente de ter, cada um com seus problemas, suas situações, mas estávamos juntos, unidos, para a realização desse trabalho. Obrigado à professora Patrícia por não nos abandonar, ao contrário, por estar junto com a gente. Obrigado à nossa coordenadora de enfermagem, a diretora. Não posso me deixar de falar também da professora Michele e da professora Natália, que também contribuiu com esse conhecimento. Mas o principal de tudo, esse conhecimento só seria válido se vocês, meus colegas de estudo, não tivessem aí, compartilhando conhecimento, tirando suas dúvidas, aumentando mais a sabedoria. E eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado por terem feito parte da minha vida. E eu tenho certeza que aonde eu estiver, meu coração vai estar sempre orando por vocês. Tá bom? Um bom final de ano. Que Deus abençoe a todos. E um beijo no coração aí.